você. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar numa palavra, né, que buscamos a orientação de Deus, né, para isso, desde domingo à noite que o pastor Wendel falou comigo, né, que hoje eu estaria nessa responsabilidade de trazer uma palavra para os irmãos, e eu vinha meditando, né, em saber, né, em que o que é que Deus queria falar conosco, e a gente ficou tal, não sentíamos direção em nenhum texto, mas hoje de manhã cedo, acordei mais cedo, ainda estava escuro, não tinha amanhecido o dia, e eu acordei sonhando que estava pregando no púlpito, falando sobre o equilíbrio entre autoestima e baixa estima. Certamente Deus quer falar conosco, para nós, nesta noite, sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto bem aí na área da irmã Socorro, que é psicóloga, mas a palavra de Deus, irmãos, tem palavra, tem orientação em todas as áreas da nossa vida, E isso é muito importante. Nós lemos aqui Romanos capítulo 12, versículo 13. Esse versículo é muito interessante e eu gosto deste versículo nesta versão, nova versão internacional, que diz assim, Romanos 12 e 3, a gente leu hoje. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, olha só, irmãos, escute, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A Bíblia também diz, Jesus falou que um dos dois grandes mandamentos é o quê? Amar o próximo como a si mesmo. E esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo, ele aparece na Bíblia pela primeira vez lá em Levítico. Às vezes tem gente que acha que foi Jesus que falou isso pela primeira vez, mas já está lá em Levítico, só que Jesus, ele enfatizou muito isso, porque estava muito esquecido esse mandamento, e Jesus ensinou esse mandamento na prática. Paulo, em Gálatas 5,14, ele diz que toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Observe, irmãos, que quando ele fala de amar o próximo, ele diz, ame como você ama a você mesmo, porque é uma coisa natural, que se espera de cada um de nós, de cada uma das pessoas, é amor próprio. Então isso já é o esperado, já é o natural, é o amor próprio, a autoestima. Não se espera uma pessoa que não ama a si mesmo, que não tenha amor próprio. Isso não é o comum, não é o normal e não é o esperado. Então, meus irmãos, como cristãos, né, nós precisamos ter um equilíbrio entre essas coisas. A autoestima, ela é fundamental para as nossas vidas. Agora, autoestima demais, exacerbada, exagerada, é perigoso, né? Autoestima de menos também é outro extremo, também perigoso, que a gente deve fugir. A autoestima se refere ao valor que atribuímos a nós mesmos, né? A autoestima se refere à capacidade que nós temos de amar a nós mesmos. Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Já viu alguém dizer assim, né? Se enxerga, rapaz. Você não se enxerga, não. Olhe no espelho, você e tal. Normalmente a gente diz essas coisas, mas para poder combater o excesso de autoestima. Mas às vezes também a gente precisa se enxergar também, né? Para poder evitar a falta da autoestima, né? O outro extremo também. Então a autoestima se refere a esse valor, né, que a gente atribui a nós mesmos, a nossa capacidade de amar a nós mesmos. Quando a autoestima é excessivamente elevada, aqui, irmãos, nós não vamos aqui defender nenhum extremo. Nós não vamos defender nenhum extremo.
Porque quando a autoestima é excessivamente elevada, quando a pessoa tem excesso de autoestima, ela comete o pecado de presunção, de soberba, de orgulho, de vaidade. Então, quando a autoestima é demais, aí a coisa fica perigosa. É um extremo muito danoso, não somente para a vida espiritual, como também, irmãos, para a vida emocional e para os relacionamentos sociais. Por outro lado, quando a autoestima é muito baixa e não amamos a nós mesmos, podemos pecar por deixar de reconhecer que nós, como seres humanos, criaturas de Deus, nós temos um valor intrínseco, nós temos um valor em nós mesmos por ser seres humanos. Nós não somos animais, meros animais racionais, como dizem aí os naturalistas, os biólogos. O homem é a coroa da criação. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E mesmo depois da queda, ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que não seja crente, é descrente, mas continua sendo imagem e semelhança de Deus. Então, a vida humana, irmãos, o ser humano, ele tem uma dignidade própria, porque é o único ser vivo neste planeta que tem essa centelha divina dentro dele, é o ser humano, somos nós. Então, nós temos a dignidade da vida humana, ela é muito importante. Então, quando a gente tem uma baixa estima assim exagerada, irmãos, quando a gente não reconhece nenhum valor em nós mesmos, então nós estamos desprezando aquilo de glorioso que nós temos, que o Criador nos deu, que é esse privilégio de sermos imagem e semelhança de Deus, e até mesmo de gerar descendentes à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele criou diretamente com as suas próprias mãos Adão e Eva, e daí deu a eles o que? A capacidade de se reproduzirem, e não é apenas uma questão biológica de um corpo, mas de gerar descendentes, pessoas humanas com corpo, alma e espírito, e com um destino eterno, também a imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente não reconhece, irmãos, isso gera descontentamento e falta de autoaceitação e também falta de autoconfiança. Então, são dois extremos que a gente deve evitar. Agora, como fugir desses extremos? Como ter uma vida equilibrada? Como diz aqui o texto de Romanos 12, 3, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, nós precisamos buscar de Deus esta sabedoria, esse entendimento, essa graça, para que a gente tenha equilíbrio. Uma coisa, irmãos, fundamental, em relação à questão do excesso de autoestima, ou a autoestima muito elevada demais da conta, como diz o mineiro, porque existem pessoas que possuem amor exagerado por si próprio e, sobretudo, por sua imagem. São pessoas que, na psicologia e em outros setores aí da sociedade, do conhecimento, chama de pessoas narcisistas. Isso remonta a uma mitologia grega chamada o mito de Narciso, que diz que era um jovem que era tão bonito, era tão belo, ele era muito bonito e muito belo, com certeza era mais bonito do que eu, e era muito bonito, muito belo, e ele gostava de ir. Naquela época não tinha espelho, né, meus irmãos? Naquela época não tinha espelho ainda, mas ele gostava de ir num lago, e lá ele olhava, se deitava e olhava para o lago, e quando ele olhava para a água, ele via o seu rosto refletido na água, e ele ficava maravilhado com a sua beleza, com a sua boniteza.
Ele vivia, né, admirando a sua beleza, admirando a sua imagem, que era projetada ali naquele espelho natural. E ele ficou tão encantado com isso, que esqueceu tudo na vida. Apareceu uma mulher que amava ele não quis saber de mais nada no mundo, só queria saber de admirar a sua própria beleza, admirar a sua própria imagem. E por causa dessa história, desse mito, ficou-se colocado esse nome, esse adjetivo de narcisista. Narcisista, né? É aquela pessoa que tem um excesso de autoestima, né? Aquela pessoa que tem exagero, né? Um apego exagerado, né? Pela sua beleza, pelas suas qualidades, pelas suas virtudes, pela sua imagem. Pessoas desse tipo, irmãos, são pessoas autólatras e vaidosas. O que é que significa esse termo autólatra? É aquela pessoa que comete o pecado de idolatria, só que é a idolatria de si mesmo. Ele não está idolatrando uma imagem de escultura, não está idolatrando um santo, não está idolatrando uma outra pessoa aí da política, da religião, seja lá de qual setor da sociedade, mas ele está idolatrando a si mesmo. É uma idolatria muito complicada, viu, irmãos? Ele não idolatra outros, ele idolatra a si próprio. Então, é a autolatria, que é um pecado muito grave, porque Deus abomina toda e qualquer forma de idolatria. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, são pessoas autólatras e vaidosas. Esse conceito, irmãos, de vaidade, muitas vezes ele é distorcido em nosso meio, porque quando muitas vezes fala-se em vaidade na Assembleia de Deus, no nosso meio, no meio do nosso povo, logo se associa muito com aquele excesso de maquiagem, excesso de pintura, excesso de joias, uso excessivo de adornos. Muitas vezes, quando se fala em vaidade, logo vem à mente essa questão de um exagero na questão da aparência, um cuidado exagerado com a aparência. Isso aí, irmãos, isso aí é um dos sintomas da vaidade, né? Mas isso aí é café pequeno. Na verdade, a vaidade é essa autolatria, é a pessoa ser metida demais, ela se acha demais. Ela é muito metida. E, irmãos, é errado tanto a pessoa, vamos dizer assim, que idolatra as suas próprias virtudes reais, aquelas pessoas que são, vamos dizer assim, que são metidas porque são alguma coisa, como também está errando aquelas pessoas que são metidas sem ser nada. Porque tem gente que é alguma coisa do ponto de vista material e se é muito amostrado, é muito metida, é muito vaidosa por aquilo. Fica exaltando as suas qualidades, as suas virtudes, as suas posses, o que é e tal. E isso é errado, é uma vaidade, é um pecado. E ainda tem as pessoas que não têm virtude nenhuma, não tem nada daquilo e acha que tem. Ela não é muita coisa, ela é pouca coisa, mas ela acha, bota na cabeça dela que é coisa grande. Por isso que às vezes tem gente que diz assim, rapaz, se enxerga, você não se enxerga não, é porque às vezes a pessoa tem um conceito muito elevado de si mesmo. Então isso, irmãos, é vaidade, é um pecado muito grave, Essas pessoas, elas sentem muita necessidade de serem admiradas, elogiadas e bajuladas. Determinadas postagens, irmãos, em redes sociais, tem pessoas que fazem só para isso mesmo. Ela tem uma carência, de alguém ficar curtindo e ficar dizendo, linda, maravilhosa, eita, esse aí é de Deus, esse aí é um homem de Deus, parabéns. Tem gente que fica e tem uma necessidade muito grande de achar qualquer ocasião, qualquer oportunidade
para poder dizer, olha, eu estou aqui, me diga alguma coisa, né? Dê os parabéns para mim, dê um feliz não sei o quê e tal. Diga alguma coisa boa para mim. Tem gente que tem essa necessidade. Tem essa necessidade de uma forma muito exagerada. Então, são pessoas que, se não forem constantemente elogiadas, se não forem constantemente admiradas, ela entra em parafuso, ela fica triste. A alegria dela, o contentamento dela depende muito disso, né, do que o povo vai dizer, da admiração das pessoas. Então, ela sente necessidade de ser elogiada. O pastor não elogiou, já faz 2 semanas que ele não disse nenhuma palavra no microfone, elogiando o meu trabalho. Então, vou deixar para lá, ninguém vê, não sei o que mais lá. Então, tem pessoas que o combustível, ou a motivação para viver ou para servir, depende muito de elogio. É claro, irmãos, que todo mundo se sente estimulado com o elogio, com o reconhecimento, todo mundo se sente estimulado a isso. Mas isso, irmãos, não pode ser a principal motivação para a gente fazer as coisas para Deus, para a gente fazer o que é certo. Não vou fazer porque se eu fizer ninguém vai nem ver, ninguém vai nem saber que foi eu que fiz. Não é assim, irmãos. Então, são pessoas que têm essa necessidade exagerada, né, de ser admirada, elogiada, e alguns até de ser bajulados. A bajulação, irmãos, é uma coisa terrível, porque tanto é uma coisa feia para quem é bajulador, para quem vive adulando os outros, como é feio aquela pessoa que gosta de ser bajulada. É muito feio isso, a pessoa gostar de ser bajulada. E por trás de toda bajulação, irmãos, tem muita má intenção nisso. Porque quem bajula tem uma má intenção de querer tirar algum proveito daquela pessoa, daquela instituição, daquele grupo, o qual ele está bajulando. Ele faz isso por interesse, por um pragmatismo, por alguma coisa que no momento vale a pena. Ele vai tirar algum benefício disso. E quem gosta de ser bajulado é porque é uma pessoa vaidosa, e autólatra. Então, irmãos, por isso eles fazem de tudo para aparecer e ostentar dinheiro, ostentar poder e as suas pretensas virtudes. Então, gosta de aparecer, de mostrar o que tem, de mostrar o que pode, né? E até mostrar pretensas virtudes. Tem gente, irmãos, que toda hora está falando das suas qualidades, está falando, né, das suas virtudes, e até virtude que não tem, mas ele acha que tem. Ele quer ser o pai de todas as crianças, ele sabe de tudo. Quando você fala alguma coisa, não, isso aí eu já venho falando isso há muitos anos. Isso aí eu já sei demais há muito tempo. Ele quer ser o pai de todas as crianças. Está todo mundo errado, só eu é que estou certo. Então tem uma necessidade muito grande de dizer eu. Às vezes você conversa com uma pessoa, meia hora, 1 hora, a pessoa diz tanto de si, do que ele é, do que ele fez, do que ele faz, do que ele tem e do que ele pode, que, irmãos, pense num papo chato. Pense num papo chato. Então, são pessoas, né, que vivem dessas aparências. A soberba procede do coração do homem. Jesus disse que do interior do coração do homem procede muitos pecados, inclusive a soberba. Foi o que aconteceu com Lúcifer. O pecado do diabo foi esse. Ele, como a Bíblia diz, que ele era perfeito em seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Ele tinha a pretensão de subir, né, e alçar as alturas ao trono de Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. A gente precisa, irmãos, ter cuidado. Não é pecado sonhar. Uma vida sem sonho, uma vida sem alvo, uma vida sem meta, uma vida sem objetivo, irmãos, é muito sem graça. Todos nós, qual é o nosso maior sonho, qual é o nosso maior objetivo? É o céu, é o céu. E
temos também objetivos, vamos dizer assim, terrenos e temporais aqui na terra. Isso é muito bom, nos motiva, nos dá muito significado nas coisas. Mas, irmãos, a gente precisa também ter cuidado. A gente também não pode viver no mundo da lua e desejar qualquer coisa, sonhar qualquer coisa. Não, pode sonhar, irmãos, que Deus vai realizar os seus sonhos. Pode sonhar que tudo vai fazer. Não, Senhor. Todos os nossos sonhos devem ser colocados, submetidos de acordo com a vontade de Deus, né? Então, não é pecado o crente sonhar. Colocar diante de Deus os seus projetos, mas dizer, todavia seja feito não a minha vontade, mas a tua vontade. Louvado seja Deus. Então, o diabo, irmãos, ele caiu nesse pecado de soberba. Por isso que Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz que não se pode consagrar alguém a pastor, a presbítero, a dirigente da igreja, alguém que seja neófito, alguém que seja inexperiente, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Porque, irmãos, poder econômico, poder social, poder eclesiástico, projeção, de alguma forma, isso é muito perigoso. Não é todo mundo que tem estrutura, né, para ter dinheiro em mãos, para ter poder em mãos, para ter influência em mãos, porque tem gente que faz bobagem. E algumas pessoas dizem, não, porque o poder corrompe e tal, e a pessoa diz, não, o poder não corrompe, a pessoa já era corrompida, e o poder botou para fora o que tinha de ruim no coração. Eu costumo dizer que as duas coisas são verdadeiras, né? Acontece muitas vezes que o cabo é ruim mesmo, né? Só que está tudo camuflado lá. Só não teve oportunidade ainda de botar as unhas de fora. Quando pega em dinheiro e quando tem poder, aí ele bota para fora do coração um bocado de coisa ruim que já existia. E tem situações que não tem nada disso previamente, mas infelizmente, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo e a pessoa se corrompe. Então tem que ter cuidado. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A soberba, ela tem como consequência a ruína, porque o soberbo, irmãos, mais cedo ou mais tarde, ele vai se atrapalhar, mais cedo ou mais tarde, ele vai se arruinar, ele vai se dar mal. A altivez do espírito precede a queda, né? Então, isso é muito perigoso. Provérbios 18, 12 diz, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. É muito importante, irmãos, diante da honra vai a humildade. Pessoas que não têm humildade, é um perigo elas serem honradas, porque senão ela vai achar que é muita coisa. É igual aquela história, eu já ouvi, às vezes, já ouvi uma pessoa contando, a história do jumentinho, né? A história fictícia, mas que tem um fundo de verdade muito grande. Diz que o jumentinho que carregava Jesus, né? Jesus entrou em Jerusalém no domingo anterior, à sexta-feira da sua crucificação, né, que chamam aí domingo de Ramos. Ele entrou, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entrou montado em um jumento, e o povo aclamou Jesus como rei. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor e tal. Aí diz que o jumentinho pensou que era para ele. Pensou que quando o povo dizia, Hosana, bendito é que vem em nome do Senhor, o povo estava se referindo a Jesus, que era o rei. E o jumentinho pensou que era para ele. O jumentinho pensava que a glória era para ele, né? Já estava se achando o rei e não se enxergava que ele era apenas um jumento, né? Então, irmãos, às vezes acontece isso. Então, nós temos que ter essa virtude, buscar essa virtude da humildade para poder a gente se vacinar, irmãos, contra as coisas, para que a gente possa estar preparado para alguma função de honra que a gente venha a exercer na sociedade ou na obra de Deus.
antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Esse quebrantamento, irmãos, mais eficiente é nos pés de Jesus, é na presença de Deus, é o quebrantamento mais eficiente. Porque, irmãos, muitas pessoas têm coragem de dizer muita coisa aos outros, se mostrar e dizer que é isso, que é aquilo outro, sem ser nada, mas diante de Deus, irmãos, o cabo não tem coragem, não. Diante de Deus, ele sabe, né, que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, e ele, quando vai orar, ele não tem coragem, né, de ficar querendo enrolar Deus e de mentir para Deus, porque ele sabe que Deus conhece os nossos corações. Então, normalmente, irmãos, esse sintoma de excesso de autoestima, isso aí está muito relacionado, no caso de crentes, de pessoas que não têm uma vida de oração. Pessoas que não oram a Deus, pessoas que não cultivam a presença de Deus. Porque quando o crente, irmãos, vive na presença de Deus, ele tem aquele sentimento, né, de que é pequeno, de que ele é pecador, de que ele é limitado. A gente sente aquilo que Isaías sentiu, lá em Isaías capítulo 6, quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele não ficou, irmãos, vamos tirar aqui uma foto que é para eu poder dar nas redes sociais, para poder aumentar o meu capital, o meu cachê aqui de conferencista, pregador. Não é mais nem internacional, é celestial, porque eu tenho segredo com o homem lá de cima, eu tenho segredo com Deus. Olha aqui, ó, para provar que eu tenho. Não, irmãos, o sentimento de Isaías foi, né, de se sentir pecador. Eu estou perecendo porque eu vi o Senhor. Então, irmãos, aquele que tem comunhão com Deus, ele foge, né, da vaidade, ele foge do excesso de autoestima. Pedro disse, 1 Pedro 5, versículos de 5 a 6, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. A pessoa que tem excesso de autoestima, ela não quer estar sujeita a ninguém. Ela não se relaciona com os irmãos e vê nos irmãos, né, como pessoas que estão ao lado dele, fazendo parte de um mesmo corpo. Pessoas com excesso de autoestima, elas olham de cima para baixo. Ela olha para as pessoas de cima para baixo, enxergando que as pessoas, né, são menores do que ela. Sempre ela acha que é superior aos outros, mas a Bíblia diz que a gente deve se revestir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa palavra aqui, resistir, irmãos, é se opor, é formar uma barreira, né? E não é uma barreira parada, não, é de se opor mesmo, vá para lá, chega para lá. Então, Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É bom, irmãos, que quando acontece a exaltação, que seja por Deus e não por nós. E que a gente seja, né, esse padrão que Deus quer que sejamos, de humildade, né, de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Quem se humilha na presença de Deus, irmãos, ele vai se relacionar com os outros também de forma humilde. Então, precisamos nos vacinar. A humildade é uma vacina poderosa contra a soberba, contra a vaidade, contra o excesso de autoestima. Agora, irmãos, por outro lado, existe o oposto. Existe o outro extremo, que também é perigoso, que também não dá certo para nós, para o crente. É a autoestima muito baixa. E do mesmo jeito que nós temos muitas pessoas neste mundo com excesso de autoestima, também temos pessoas com excesso de baixa estima. Às vezes, sob o pretexto de humildade e de evitar a vaidade, nós podemos desenvolver, irmãos, complexo de inferioridade. Às vezes a gente fica com tanto medo de não ser soberbo. A gente tem tanto medo de não ser altivo, que às vezes a gente se anula.
né? Às vezes a gente desenvolve um complexo de inferioridade e acha que isso é humilde. Irmão, porque eu sou a quinta pessoa depois de ninguém, e não sei o quê, porque eu não sei falar nada, não sei de nada, não sou nada, e é um ai grande, né? Ele fica com aquela autocomiseração, aquela pena de si mesmo, porque é um lixo, é um trapo, é não sei o quê, aquele ai todo, né? E acha que isso vai se vacinar contra a altivez. Então isso, irmãos, é outro extremo, porque Jesus disse: ama o teu próximo como a si mesmo. Se a pessoa não ama a si mesmo, ela vai querer que os outros amem a ela? Não tem condição, irmãos. O natural, o que se espera, como Jesus disse, é que cada um ame-se a si mesmo. Então pode desenvolver um complexo de inferioridade, ou como alguns dizem, o Nelson Rodrigues dizia, complexo de vira-lata. O complexo de vira-lata, irmãos, vamos dizer assim, é o contrário, né, do narcisismo. É a inferioridade em que a pessoa se coloca voluntariamente em relação às demais pessoas. Ela se acha a pior pessoa do mundo, se acha a pessoa mais indigna do mundo. Ela não reconhece que ela tem nada que preste, nada dela presta, né? Então, ela quando se vê diante de uma comunidade em relação com outras pessoas, ela se sente inferior demais. Ela não encontra nenhum motivo ou pretexto para ter autoestima. Ela vai já para outro extremo, e isso, irmãos, também é uma doença. Isso também é uma doença que precisa ser tratada. Pessoas que têm esse problema de complexo de vira-lata, ela tem dificuldade de avançar na vida, de encarar a realidade, e ter uma vida minimamente digna. Esse complexo de vira-latas é uma espécie, irmãos, de narcisismo ao contrário, pelo avesso, o oposto, um Narciso às avessas. Narciso ficava olhando lá no rio a sua própria imagem, achando bonita, e o vira-lata, o complexo de vira-lata, a pessoa, é como se o Narciso chegasse lá e cuspisse na própria imagem, Ele detesta ele, e às vezes ainda quer que os outros amem ele, se ele mesmo não ama ele. Então, irmãos, é outro extremo também que Deus não se agrada e que traz grandes sofrimentos e problemas para a pessoa e também até para os que convivem com ela. A busca pela perfeição e a falta de amor próprio são duas das principais causas que levam uma pessoa a se sentir incapaz, a se sentir inferior e até mesmo a ser invejosa. Então, ela não tem aquele amor próprio mínimo que é natural, que se espera, e às vezes tem um excesso, um perfeccionismo excessivo, que nada está bom, sempre é uma coisa superior, É igual aquele atleta que pula aquele salto em vara. Tem um salto em vara, aí aquela vara, não, tem a vara que ele faz o apoio, mas lá em cima é o sarrafo, o sarrafo. O sarrafo é aquele pau que coloca assim na vertical, que demarca a altura, Aí ele vai pular, ele tem que passar por outro, não pode bater no sarrafo. Aí ele é tão perfeccionista que o sarrafo lá está a 5 metros de altura, mas ele enxerga 6 metros. Ele enxerga que é alto demais, é inatingível, ele não tem pena dele mesmo, ele se cobra demais, ele é muito perfeccionista e exige demais dele. Eu sei que às vezes, irmãos, a sociedade, a família ou a igreja, o ambiente em que a gente convive, às vezes tem muita cobrança da gente, cobra que a gente seja perfeito em tudo. Mas a gente precisa entender, irmãos, que nós somos seres humanos. Essa busca pela perfeição e a falta de amor próprio, irmãos, tem dado muito, feito com que as pessoas não tenham paz, não sejam felizes, não tenham contentamento com aquilo que elas são, com aquilo que elas têm. E às vezes até gera uma inveja.
Ah, que eu queria ser igual àquela irmã ali, porque ela é assim, assim, assim. Eu queria ser igual àquele irmão, porque ele tem aquilo, aquilo outro, e eu não tenho nada, e não sei o que mais lá. Então, isso, irmãos, dá muito problema. Por isso, irmãos, não queira ser perfeito. Porque perfeito, irmãos, só Deus que é perfeito. A Bíblia, ela nos ensina a sermos sal da terra, a sermos luz do mundo e a termos uma conduta irrepreensível. Conduta irrepreensível não significa conduta perfeita, tá certo? Então, não queira ser perfeito. Evite comparações indevidas. Esse é o grande problema, irmãos. Alguém inventa um determinado padrão de beleza, alguém inventa um determinado padrão de fé, alguém inventa um determinado padrão de conhecimento e de qualquer coisa na vida e diz que todo mundo, você tem que ser daquele jeito. E está aí os formadores de opinião, os digitais influencers, e tem também os crentes influentes também, que pegam o microfone da igreja e ficam dizendo, irmãos, e não sei o quê, e dá cada peia no povo, isso é falta de fé, irmão, tem vergonha disso não, e não sei o quê, e às vezes a gente fica, meu Deus, misericórdia, eu não sou mais crente não, depois de uma palavra dessa, não sou mais crente não. Porque às vezes, irmãos, essa cobrança, essa coisa, porque alguém idealiza um padrão de perfeição que a Bíblia não exige do crente, que a Bíblia não exige do cristão. E isso, irmãos, causa muita frustração em muita gente, em muito crente, principalmente obreiros, principalmente aqueles que trabalham na obra do Senhor, porque às vezes tem determinadas cobranças, determinadas coisas, que é uma carga muito pesada. Não, porque quem está na frente não pode, você não pode ficar triste, você não pode sofrer, você não pode não sei o quê, você não pode não sei o que mais lá, e às vezes a gente fica criando, irmãos, uma caricatura, um espantalho lá, às vezes determinados obreiros, determinados pastores, né, às vezes um lá na frente do púlpito, mas lá na casa dele, lá ele vive gemendo, ele não é essa montanha de concreto aí tão forte que ele tenta se mostrar para o povo. Então, irmãos, não queira ser perfeito, evite comparações indevidas e não se preocupe excessivamente com a opinião dos outros. Quando a gente, irmãos, fica comparando demais, a gente começa a ver a vida dos outros, fulano é tão feliz, aquela família é tão feliz, aquele ali é tão não sei o que, eu queria ser igual a ele, eu queria ter aquilo que ela tem, eu queria fazer aquilo que ela faz. E isso, irmãos, vai gerar muita frustração e muito problema e tristeza na vida da pessoa. Ah, porque fulano tem um carro melhor do que o meu, ele é feliz e eu não sou, e por isso não sei o quê, aí vou ficar triste por causa disso. Ah, porque fulano conseguiu isso. Às vezes, irmãos, tem gente que tem dificuldade de se alegrar com a alegria, com a vitória do outro. Então, precisamos ter cuidado. Além do mais, busque de Deus o contentamento. A Bíblia diz e ensina, irmãos, o contentamento. Contentamento, irmãos, não pode também ser entendido como comodismo. Eu já falei aqui, não é pecado você sonhar, não é pecado você buscar uma melhora na sua vida. Você não é obrigado a se acomodar com situação assim, irmão, está aqui, está todo mundo desviado, eu vou me desviar também, estão todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. Não, senhor, não é assim. Agora, irmãos, a gente tem que se contentar, né, com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos fez até então. Então, se Deus deu determinados talentos a você, trabalhe com os talentos que Deus te deu e seja feliz com aquilo. E não vai ficar triste, porque eu queria tocar teclado bem, igual a Paiva e tal, e não sei tocar, então eu me sinto inferior a ele, eu me acho não sei o que mais lá, e não sei o que. Irmãos, essas comparações é um problema. Até mesmo, irmãos, entre pastores. Entre pastores tem uma cultura nossa que pastor só é pastor, tipo assim, se for do campo. Pastor só é pastor se for do campo. Aí, pastor que é pastor em Mossoró, em Natal, pode dirigir congregação, pode coordenar setor, pode fazer muita coisa. Tem gente que acha que isso
Não é pastor de segunda categoria, porque não é ele que manda na cidade, porque pastor é o que manda na cidade. Irmãos, isso é um absurdo um negócio desse. Eu já tenho dito muitas vezes, eu sou pastor porque Deus me chamou para ser pastor. Não sou pastor de tempo integral e nem mando, e nem quero mandar em cidade nenhuma, em igreja nenhuma. Deus me livre, porque o líder tem que ser servo e não chefe. Mas eu não me sinto inferior nem superior a ninguém. Cada um fica na vocação que foi chamado. Então, a gente às vezes fica se comparando, né, e dá problema. Então, temos que ser contentes com aquilo que Deus nos chamou, com aquilo que Deus nos fez. Autoaceitação, temos que aceitar, irmãos, muitas coisas, né, que Deus nos fez daquela forma, daquela maneira, né, e ter autoconfiança. Temos que entender que todos nós, como seres humanos, temos muito valor diante de Deus. Eu até cantei aqui há pouco tempo o hino, né? Você tem valor. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Salmo 139, versículo 13 a 16, irmãos, é tão interessante esse Salmo 139, porque o salmista, ele reflete, ele ora a Deus e está conversando com Deus, e ele fica refletindo da forma maravilhosa como Deus, ele nos criou. Ele diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mão. Esse verbo tecer, aí vem de fazer tecido, tecelagem, tecelão, de fazer com arte. Não é em máquina industrial, não. É entrelaçar os fios, né, e fazer aquele tecido bom e bonito. Então, mostra o cuidado de Deus conosco, com o ser humano. Nós temos tanto valor, né, que nós somos, irmãos, uma obra de arte do Criador. Então, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, né? Ou seja, foi tecido, né, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, você tem valor, você é uma criatura de Deus. E nós, irmãos, como crentes, temos mais valor ainda, porque além de sermos criaturas de Deus, nós também somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus. 1 Pedro 2, 9 a 10 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Então, nós mudamos, irmãos, de status diante de Deus. Andávamos em trevas, agora andamos na luz. Nós não havíamos recebido misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Antes sequer nós éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. E diz João que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha problema de baixa estima. Reconheça o seu valor, não seja altivo, mas reconheça o valor que você tem diante do Senhor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, irmãos, ser crente não é pouca coisa não.
Ser crente é muita coisa. É um privilégio para nós sermos crentes em Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho determinado cargo na igreja. Então, às vezes a pessoa pergunta, irmão, e você lá na central? Irmãos, eu não sou nada não, irmão, eu só sou crente de banco mesmo. Irmãos, você é o que é mais importante, é crente, né? É crente. Eu sou pastor, irmãos, porque sou crente e Deus me chamou. Agora, irmãos, eu tenho que ser mais crente do que pastor. Eu não posso ser mais pastor do que crente. Você exerce alguma função na casa do Senhor? Amém, glória a Deus, e faça e sirva ao Senhor com alegria. Mas você não vai para o céu porque você tem determinada função na casa de Deus, não. Você vai para o céu porque você é crente. Então, irmãos, sejamos contentes com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus fez por nós e faz por nós. É um privilégio servir ao Senhor. Então, concluindo essa mensagem, concluindo essa pregação, nós vamos encerrar, já chegamos na hora. Mais uma vez, Romanos 12:3, que é a leitura oficial. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Nem o excesso de autoestima e nem a autoestima baixa, nem a falta de autoestima. Vamos, fugir desses excessos e assim seremos abençoados pelo Senhor. Vamos se enxergar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que cada um de nós possamos nos enxergar. Agora, irmãos, nos enxergar não diante do espelho do mundo, não diante do espelho da sociedade, não diante do espelho de A, de B ou de C, mas vamos nos enxergar diante do espelho da palavra de Deus, diante do Senhor, porque assim você vai evitar de ser soberbo, de ser vaidoso, de ser autólatra e também vai evitar também o complexo de vira-lata. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos